Olá, professor. Me chamo Maria Ruth. Meu grupo ficou responsável por apresentar a introdução à transferência de massa por difusão. Eu vou explicar bem rapidinho o que é difusão. A difusão é um movimento natural das partículas, que acontece sempre que existe uma diferença de concentração entre dois pontos. Imagina assim, de um lado tem muita partícula e de outro tem pouca. O que acontece? As partículas começam a se mover sozinhas, indo da região mais concentrada para menos concentrada, até tudo ficar equilibrado. Esse processo acontece o tempo todo na natureza, nos gases, nos líquidos e até nos sólidos. No slide dá para ver direitinho, começa com alta concentração e aos poucos as partículas vão se espalhando até chegar na parte de baixa concentração. Esse é um movimento espontâneo e é o que se chama de difusão. Olá, boa tarde, meu nome é Cauê e agora eu vou falar sobre a importância da difusão. A difusão é um processo fundamental porque ela está presente em várias áreas da nossa vida, tanto na natureza quanto na indústria. Ela permite que partículas se movimentem de regiões mais concentradas para regiões menos concentradas, e isso é essencial para que vários processos funcionem. Por exemplo, na engenharia, a difusão está presente na secagem de materiais, na filtração por membranas, na separação de misturas e em vários processos industriais. No nosso dia a dia, ela também aparece quando sentimos o cheiro de um perfume se espalhando no ambiente ou quando o açúcar se dissolve na água sem precisar mexer. Além disso, nos seres vivos, a difusão é responsável por fenômenos importantíssimos, como a troca gasosa nos pulmões e o transporte de nutrientes nas células. Por tudo isso, a difusão é considerada um fenômeno essencial em áreas como engenharia química, ambiental, biotecnologia e ciência de materiais. Meu nome é José Cleito. A lei de Fick, ou lei de Fourier, da condução, ela explica como o calor se desloca dentro de um material e ela também afirma que o fluxo de calor sempre ocorre em sentido da temperatura mais alta para a mais baixa, né? E que essa transferência depende diretamente do gradiente de temperatura e da condutividade térmica do material. Entre outras palavras, sempre vai ser em ordem decrescente, do maior para o menor. Essa lei ela é fundamental para entendermos os fenômenos térmicos em paredes, tubulações, equipamentos e em qualquer sistema que opere em regime permanente. Ela nos permite prever perdas de calor, dimensionar isolamentos e avaliar eficiência energética de processo. Um exemplo disso é assim, a gente pegar dois copos com água, com diferentes formas de temperatura, com diferentes temperaturas. Um copo que vai ter a maior temperatura, aí a gente vai colocar um corante em cada um dos copos. O que tem a maior temperatura, o corante vai se espalhar primeiro, por conta das moléculas. E matematicamente falando, da primeira lei de Fourier, a fórmula que resumir ela é J igual a menos D e vezes dC sobre dx, onde o J é o fluxo difusivo, o D ele é o coeficiente de difusão e o dC sobre o dx é a gradiente de concentração. Sim, e o sinal negativo ele indica que o fluxo ocorre em sentido do maior para o menor. Sou Pedro Lucas e eu fiquei com a parte sobre a lei de Fick não estacionária, né? A segunda lei de Fick descreve a difusão em condições não estacionárias ou transientes, onde a concentração de soluto muda com o tempo em um ponto específico do espaço. Ela é essencialmente uma lei de conservação da massa que relaciona a mudança na concentração com o tempo com a mudança do gradiente de concentração no espaço. Alguns pontos que eu tenho sobre essa lei, eu gostaria de apresentar, é o que ela descreve. Vamos lá. Como a concentração de uma substância muda ao longo do tempo em um ponto do meio, em um contexto de seu uso,
usada para modelar processos onde a concentração de difusão está mudando, como, por exemplo, absorção ou dissolção de gases líquidos em sólidos, dope de semicondutores, difusão em membranas biológicas ou poliméricas durante a saturação. Outro também é a diferença dela da primeira lei, né? Enquanto a primeira lei, ela já fala sobre a difusão, a taxa da difusão, quando a concentração é constante no tempo, estado estacionário. A segunda lei descreve como a concentração muda quando a taxa de difusão não é constante, estado não estacionário. E a segunda lei de Fick é de suma importância para entender como os materiais atingem o equilíbrio da concentração através do tempo. Boa noite, professor. Me chamo Francisco Rafael. Vou dar continuidade aqui no slide, falando um pouco sobre exemplos simples. Aqui temos 3 exemplos simples de difusão. O primeiro é o perfume. Quando você borrifa, as partículas se espalham pelo ar sozinhas, indo da região onde há mais para onde há menos. O segundo é o açúcar na água. Mesmo sem mexer, ele se dissolve porque as partículas se movimentam naturalmente e se distribuem. E o terceiro mostra isso de forma esquemática. As partículas sempre vão da área de maior concentração para a de menor concentração. Esse movimento espontâneo é exatamente o que chamamos de difusão. Bom, agora falando sobre os fatores que influenciam a difusão, existem alguns pontos que determinam se a difusão vai acontecer mais rápido ou mais devagar. O primeiro é a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas e por isso a difusão acontece mais rapidamente. O segundo é o tipo de meio. A difusão ocorre mais rápido em gases, depois em líquidos e é mais lenta em sólidos, porque as moléculas têm menos liberdade de movimento. Outro fator é o tamanho e a massa das partículas. Moléculas pequenas e leves difundem mais rápido do que moléculas grandes e pesadas. Também existe o coeficiente de difusão, que é uma característica de cada substância. Quanto maior o coeficiente, mais rápido ocorre a difusão. E por fim temos o gradiente de concentração, que é a diferença entre a concentração de 2 pontos. Quanto maior essa diferença, maior será o fluxo de difusão. Então todos os fatores juntos determinam a velocidade com que o material se difunde num no outro. Muito boa noite, professor. Meu nome é Clériston Vitor e eu vou dando continuidade aqui ao que os amigos já falaram. Agora eu estou na parte de aplicações da difusão. Aqui temos alguns exemplos de onde a difusão ela acontece no dia a dia e na tecnologia. Ela está presente na troca gasosa e nos pulmões, onde o oxigênio e gás carbônico passam entre os alvéolos e o sangue. Também ocorre na secagem de alimentos e materiais, quando a umidade sai naturalmente para o ambiente. Nas tecnologias de membrana, como filtros e dessalinização, a difusão ela controla a passagem de partículas. No meio ambiente, ela influencia a poluição e o transporte de substâncias no ar e na água. E na indústria eletrônica, a difusão é essencial na produção de semicondutores, onde átomos se movem dentro dos materiais. E agora, para finalizar, na conclusão, vimos que a difusão ela é um processo natural que acontece sempre que existe diferença de concentração entre 2 lugares. As leis de Fick elas são usadas para descrever e calcular esse transporte. É um fenômeno fundamental tanto na natureza quanto na indústria, aparecendo em várias áreas biológicas, ambientais e tecnológicas. Agora a gente vai passar um vídeo que a gente achou bastante interessante e que explica de forma bem dinâmica. Imagine que você é um surfista. Numa manhã quente de sábado, as ondas estão agitadas e você resolve praticar suas habilidades na praia mais próxima. Para pegar as primeiras ondas, você se posiciona em cima da prancha e usa seus braços como um remo para se locomover. Em uma determinada distância, o ponto em que você está começa a se elevar, formando a primeira onda. Você aproveita aquele momento para voltar-se contra a praia e, aos poucos, a onda passa a transferir sua energia para a sua prancha, fazendo você entrar em movimento. Bom, este é o mundo real, certo? Mas o que aconteceria e quais as dificuldades se todo o mar fosse feito de mel? Olá,
Eu sou Gabriel Pontes, estudante de Engenharia Química e este é o Evolução Sapiens. Hoje vamos discutir sobre um fenômeno bastante curioso e interessante, a difusão. E no final do vídeo eu vou te contar algo bem legal a respeito desse tema, então assiste até o final, só não vale pular. Nos anos 1830, o químico escocês Thomas Graham foi responsável por um dos primeiros trabalhos experimentais direcionados ao estudo da difusão. Graham estudava como gases de diferentes naturezas se organizavam quando colocados em contato. Ele descobriu que esses gases não se distribuíam de acordo com a sua densidade, como muitos acreditavam. Ao invés disso, os gases se homogeneizavam atingindo um ponto de equilíbrio termodinâmico. Mas o que isso quer dizer? Antes de tudo, vamos pelo básico. A palavra difusão vem do latim diffundare, que significa espalhar-se. E como qualquer outro termo muito abrangente, é de se esperar que ele tome significados diferentes a depender do contexto. Nesse caso, a difusão pode explicar fenômenos em diversos campos do conhecimento, como a física, química, biologia, sociologia, economia e até mesmo no campo das finanças. Todos eles possuem um sentido em comum, o movimento de coisas ou objetos de um lugar de alta concentração para um local de menor concentração, como a substituição dos neandertais pela difusão do Homo sapiens há mais de 30 mil anos. Neste vídeo, trataremos de difusão no sentido de transporte de matéria, isto é, como átomos, moléculas e íons se transportam através de um determinado meio. Então vamos voltar ao exemplo do surfista, quer dizer, ao seu exemplo. Imagine que você consegue se deslocar a uma distância d pelo mar com apenas uma braçada. Logo, se no nosso mundo imaginário o mar é feito de mel, com a mesma braçada você atingiria uma distância muito menor. Caso você estivesse em um mar de benzeno, que é um líquido menos viscoso que a água, essa mesma braçada te levaria a uma distância muito maior que d. Você já deve ter percebido que essas distâncias atingidas estão relacionadas ao tipo de meio que você se encontra. Em outras palavras, a interação entre a prancha e o líquido, ou seja, a viscosidade, nesse caso, oferece uma maior resistência ao movimento, que também está ligada ao estado físico do meio. E é exatamente este o mecanismo pelo qual átomos, íons e moléculas se difundem. Cada partícula deve vencer a resistência imposta pelo meio em que se encontra. Para se ter uma ideia, a taxa de difusão de um metal a uma temperatura próxima ao ponto de fusão é de 1 micron por segundo. Isso quer dizer que se a difusão durasse uma semana inteira, a distância percorrida pelo material difundido seria de apenas 60 centímetros, diferentemente dos gases, onde a taxa de difusão em condições normais chega a ser da ordem de centímetros por segundo. Foi em 1855 que o jovem físico alemão de apenas 26 anos, Adolf Fick, formulou a então conhecida primeira lei de Fick. Ele propôs uma equação matemática relativamente simples, porém elegante. Podemos compreender a lei de Fick como uma simples relação de causa e efeito, onde o efeito observado é o que chamamos de fenômeno, ou mais especificamente, transferência de massa. E a causa que gera este fenômeno é o que chamamos de gradiente, que de forma simplificada é a mudança de uma quantidade em uma dada direção. Vamos a um pequeno exemplo. Imagine um grupo de pessoas dentro de uma sala. Todos estão relativamente confortáveis com as condições da sala. Em um dado momento, chega o que chamaremos de interventor. Ele é agressivo e nada amigável, e ordena que todos ali presentes se espremam em um dos cantos da sala. Não satisfeito, ele desliga o ar-condicionado e continua a pressionar a todos. A temperatura aumenta e, com isso, o desconforto de estar presente naquela situação. Alguns minutos se passam e, sem muita explicação, ele resolve ir embora. O que você acha que as pessoas fariam no momento em que o interventor saiu? Naturalmente, as pessoas tenderiam a ocupar os espaços vazios da sala e se afastar uma das outras, diminuindo a sensação de desconforto. Ou seja, no momento da saída do interventor, houve um gradiente de concentração de pessoas que estavam muito concentradas em um local para locais com menor concentração em várias direções. Fick percebeu então que o movimento de matéria em um dado meio é proporcional ao gradiente de concentração de uma determinada substância. Mas não apenas isso. Você lembra do exemplo do surfista? Digo, o seu exemplo? Lá, nós concluímos que o tipo de interação entre a prancha e o meio influenciava sua locomoção. Com as moléculas e átomos é basicamente a mesma coisa. Algumas substâncias oferecem mais resistência do que outras. Foi então que Fick incluiu o fator de proporcionalidade em sua equação como sendo 1 sobre a resistência ao transporte de matéria. Ele chamou esse fator de coeficiente de difusão. Então, resumidamente, se definirmos uma certa direção e observarmos o movimento de matéria em um certo meio, o fluxo de matéria é igual a menos o coeficiente de difusão vezes o gradiente de concentração, onde o sinal negativo nos informa que a concentração da matéria vai diminuindo ao longo desta direção. No início do vídeo, eu havia dito que faria um comentário bem interessante a respeito do tema. Pois bem, é que até o presente momento, esse fenômeno que discutimos aconteceu com você pelo menos umas 93 vezes, enquanto você respirava.
A respiração acontece com base em dois mecanismos de transferência. Primeiro, há uma diferença de pressão entre o seu pulmão e o ambiente externo, forçando o ar a entrar pelas suas narinas. Em seguida, a difusão ocorre nos alvéolos, onde a diferença de concentração de oxigênio entre o ar recém-chegado e o sangue faz com que esse oxigênio se difunda para a corrente sanguínea. Da mesma forma, o gás carbônico faz o caminho inverso, e, ao expelirmos o ar, a concentração de CO2 passa a ser bem maior. O conhecimento científico nos é apresentado de forma separada e até com nomes diferentes. Na verdade, todo esse conhecimento sempre foi fruto do estudo da natureza e das leis que a governam, independente do nome que levavam. Muito obrigado. Bom, esse é um experimento de difusão de corante em água. Nossos materiais são um copo com água parada e uma gotinha de corante. Bom, como a gente faz esse experimento? A gente vai pegar o corante e vai aplicar uma gotinha sem mexer. Aí ele vai descendo e vai se espalhando lentamente. Isso nos demonstra, né, a difusão espontânea, movimento de partículas de região de maior concentração para menor. Quanto mais tempo passa, mais homogênea fica a solução.